Em agenda pelo Nordeste, Lula chegou a ser hostilizado e mostrou ter aprendido algo em 3 mandatos. Primeiro, o petista foi criticado por sua própria plateia na Bahia. A gente separou um trecho, acompanhe. A gente está separando esse momento e você vai acompanhar aqui os pingos nos is. Não sabem aqui, não, a gente está equipe enorme. Claro. Não, são vários vídeos transparente claro, aqui. São vários vídeos que estão separados no computador e agora a gente conseguiu localizar esse arquivo e você vai acompanhar agora. Pois é, depois o Lula disse ter descoberto que o capitalismo sobrevive através do dinheiro. Acompanhe. Eu cheguei na presidência da República em 2003, mesmo o Brasil sendo um país capitalista, todo o dinheiro, Antônio, que os bancos públicos e os bancos privados tinham para disponibilizar de crédito era apenas 380 bilhões de reais. E eu, que a vida inteira pensei que era socialista, comecei a entender que um país capitalista não pode viver se não tiver capital. Um país capitalista não pode viver se não tiver dinheiro circulando. Um país capitalista não pode viver se não tiver crédito para que as pessoas possam ir fazer investimento. E quando eu deixei a presidência em 2010, o Brasil tinha 2 trilhões e 700 bilhões disponibilizados para o crédito. Aí fala de Lula, país capitalista não consegue sobreviver sem dinheiro. Agora, Thiago Pavinato, Lula historicamente sempre alcançou votações muito expressivas na Bahia. Surpreende ele receber esse tipo de tratamento neste estado? Recebeu muitas vaias. Não surpreende, sabe por quê? Por qual razão? Porque foi nessa região, a única região em que Lula não ganhou para presidente. Foi essa região que, diferentemente, ela tem um agro que tem uma proeminência, que tem um destaque, que exerce liderança, que dá condição de vida à população local, melhor que o estado da Bahia governado pelo PT, dá o restante. É nesse estado que ele não ganha. É nessa região da Bahia que ele não ganha. Muita gente estava organizando esse evento, não faz nem ideia. O que o Lula está fazendo aqui? Muita gente se perguntou. Nesse evento, da mesma maneira que o cercadinho do Palácio do Planalto, em todos os eventos que ele está em Brasília, a imprensa foi isolada. Ele foi vaiado, ele foi, vamos dizer, caluniado, né, para a gente usar aí a terminologia do Tribunal Superior Eleitoral, foi caluniado, foi chamado de autor de um crime pelo qual ele não teve uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Eu não vou repetir a palavra porque eu não sei se isso pode dar problema jurídico, porque é uma calúnia. Mesmo tendo ele cercado a imprensa, da mesma maneira que faz em Brasília, não chega a imprensa nele. Não chega fotógrafo. Quem chegou nele foi a claque. Tinha gente credenciada para chegar lá fazer olê, 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 olá, lulá, lulá. Isso tinha. A imprensa não podia chegar, mas a claque é o povo que fica, claque é aquele negócio que fica batendo palma. A claque podia chegar até ele. E o que me chamou a atenção hoje à tarde, quando a gente cobriu ao vivo esse evento, que ele falava era Bahia Farm alguma coisa o nome do evento, não lembro de cabeça. Aí eu até critiquei, falei, mas Bahia Farm, por que usar esse termo em inglês? O doutor Alexandre Bissoli, ele me deu uma resposta sensacional. Eu falei, acho que eles colocaram Bahia Farm Show. Bahia Farm Show, porque a hora que o Lula e a Janja fossem pegar o convite, falavam, isso aqui em inglês, é coisa da gringa, então nós vamos. Porque se a gente colocar o termo em português, talvez ele não viesse. Talvez se colocasse água, ele não aparecesse. E foi para lá e foi falar bobagem. As mentiras que o Lula conta. As mentiras que o Lula... Quando eu saí da presidência, tinha 2,3 trilhão disponível para empréstimo. Pois é. Dilma Rousseff, ela emprestou muito esse 2,3 trilhão e levou o Brasil
ao nível de endividamento recorde da nossa história. A gente chegou numa pior crise econômica da nossa história. Esse dinheiro liberado para crédito foi lá para a Venezuela. Foi lá. 4 bilhões atualizado. A Venezuela nos tungou, porque ela não devolve. Quando uma jornalista mulher, foi perguntar se vão devolver, levou um soco na região que fez a mastectomia e disse que foi a pior dor da vida dela. Então é isso que o Lula nos deixou. Deixou esse dinheiro para crédito e foi dado. Foi para Cuba, que não pagou, foi para Venezuela, que não pagou, foi para todo esse monte de país que não pagou. Agora, vale a pena? Vale a pena ser esse presidente? Enfim, é muito triste o que se vê, mas é a realidade. Onde o povo não está cego, o Lula não é aplaudido, o Lula não é carregado no colo. O Lula precisa se lembrar que ele foi eleito com uma margem ínfima de votos. Ele não foi eleito pelo Brasil. Ele foi eleito pela maioria das pessoas que se dispuseram a ir até as urnas, e esta margem foi pequena, foi muito pequena. Nunca antes na história desse país um presidente ganhou por tão pouco. Então ele não é uma unanimidade. E é por isso que se explica esta necessidade de afastar a imprensa. Porque quando a imprensa estiver afastada e só vierem os boletins oficiais do governo, a gente não vai ter mais gente gritando, chamando o Lula de alguém que cometeu um crime pelo qual ele não foi julgado e a sentença penal não foi transitada em julgado. Tá certo, agora vamos a Brasília. Dantas, Lula anunciou 7,6 bilhões ao agro, defendeu pacificação, participou da abertura dessa que é a maior feira do agro das regiões norte e nordeste, a Bahia Farm Show. O que chama a sua atenção? Ele quer dividir o agro, tá muito claro. O Lula, com essa história aí de financiar o agro no Nordeste, ele está dizendo o seguinte, ó, vocês do Sul, do Centro-Oeste aí, se virem. É um gesto que ele faz para o seu, vamos dizer assim, a região onde ele se sente confortável, onde ele teve a sua votação. Aliás, esta votação que ele não obteve em nenhuma outra região do país. Então, o que ele está fazendo não é unificar o agro, se aproximar do agro, é tentar dividir o agro. Aquela velha máxima, né, de dividir para governar. Infelizmente, é esse tipo de gestão que nós temos. É um político que ele vem para esse terceiro mandato com muito rancor, muito ódio, com espírito de vingança e o uso das instituições para um projeto de poder bastante radical. É curioso, né? Ele fala aí que nunca foi socialista, ou que se achou que fosse socialista, depois descobriu que não era socialista. O Lula, ele é um oportunista. De fato, nunca foi socialista, ele é um oportunista. Nas gestões anteriores, ele fez aí um capitalismo de compadrio, que é aquele capitalismo que serve apenas aos seus fiéis, aos seus amigos, ao clube VIP, não é verdade? Então nós tivemos aí meia dúzia de banqueiros que tiveram recordes expressivos, históricos nas gestões do PT, nas gestões do Lula especialmente, e nós tivemos empreiteiros que se transformaram simplesmente em magnatas, em empresários, donos de grupos econômicos com atuação em diferentes áreas estratégicas, desde a área de defesa até a área de transporte, mobilidade, infraestrutura, energia. É o que essas empreiteiras que foram investigadas pela Lava Jato se transformaram. Grupos que cresceram com apoio do dinheiro público via BNDES e diversas outras ferramentas de subsídios e outros instrumentos aí que o governo usou e abusou para fazer essa gente crescer. Inclusive, empresários que passaram a dominar setores, formaram ou monopólios ou oligopólios, massacraram a concorrência que não tinha acesso, que não tinha relacionamento político, e acabaram tornando os produtos finais, seja ele a partir de uma concessão de pedágio, seja no consumo, né, de produtos aí nas gôndolas dos mercados, a carne, a cerveja, tudo isso ficou muito